Hoje nós iremos falar sobre o aconselhamento genético. O termo aconselhamento genético foi introduzido por Reed em 1947 e é definido como um processo de comunicação sobre os riscos de ocorrência ou recorrência familiar de anomalias genéticas. Ele é usado para compreender amplamente as implicações relacionadas às doenças genéticas, para conhecer as opções que a medicina atual oferece para a terapêutica ou para a diminuição dos riscos de ocorrência ou recorrência de doenças genéticas em questão e ainda para fornecer eventual apoio psicoterápico. O aconselhamento genético envolve algumas etapas, como a definição e a confirmação do diagnóstico, a estimativa de risco, a comunicação, para posteriormente ser tomada a decisão. Para isso, é preciso que seja feita uma anamnese detalhada, com exames minuciosos e análise do histórico familiar, e assim saber as condições genéticas em potencial. Após o estabelecimento de todas essas etapas, a gente entrou na fase de interagir com a família, para comunicar os fatos médicos para que ela entenda o que aconteceu. A aplicação do aconselhamento genético. O aconselhamento genético tem aplicações em várias diferentes áreas, mas as mais estabelecidas e caracterizadas são diagnóstico pré-natal e pré-implantação das condições genéticas, doenças que exibem padrões de herança mendeliana com início na idade adulta ou na infância, síndromes genéticas, doenças multifactoriais e anomalias de origem materno-fetal. A história familiar tem grande importância na avaliação dos riscos de alguém ter ou não uma determinada doença. A aplicação dos conhecimentos de herança mendeliana possibilita que o geneticista detenha diagnósticos de risco de doenças em parentes de pacientes acometidos. Uma vez que os genes são compartilhados entre familiares, a história familiar fornece informações sobre o impacto que a composição genética de um indivíduo pode ter sobre a saúde. Se a condição familiar, materna ou fetal confere um aumento do risco de malformação, anormalidades cromossômicas ou doenças gênicas, o indicado é o diagnóstico pré-natal como prevenção secundária. O ultrassom fetal tornou-se uma importante ferramenta para o diagnóstico pré-natal. É útil para monitorar o crescimento, o movimento, a posição e a morfologia fetal, avaliar o líquido amniótico, estabelecer a idade gestacional e a localização da placenta. Outra grande aplicação da ultrassonografia é a investigação do efeito dos agentes teratogênicos, que são os causadores de redução de membros, microcefalia, retardo do crescimento intracraniano, alterações ósseas e do sistema nervoso central, bem como fendas lábio-palatinas. Indivíduos que procuram aconselhamento genético podem, eles mesmos, ser o probandos da família, aqueles que motivam a construção do heredograma, ou podem ser os pais de uma criança cometida, ou também ter parentes com uma condição genética potencial ou conhecida. Diversos estudos confirmam que o risco de repetição de uma doença genética é importante nas decisões reprodutivas do casal. O objetivo do aconselhamento genético é promover a autodeterminação do paciente nas decisões reprodutivas. Após o diagnóstico, a próxima etapa do aconselhamento genético é a compreensão dos aspectos genéticos básicos da doença e a determinação do risco de recorrência. Os padrões de herança mendeliana são utilizados para determinar o risco de recorrência dessas doenças genéticas. Geralmente, a estimativa dos riscos de recorrência baseia-se em duas partes, no conhecimento da natureza genética da doença em questão e no heredograma da família a ser aconselhada. Por isso, essa abordagem para avaliação de risco é extremamente valiosa, pois há dados confiáveis sobre a frequência de recorrência da doença nos familiares e também podemos saber se o fenótipo não é heterogêneo. No entanto, quando um fenótipo específico tem um risco indeterminado ou pode resultar de uma variedade de causas com diferentes frequências e com risco amplamente diferente, a estimativa do risco de recorrência é, na melhor das hipóteses, perigosa. O esclarecimento dos mecanismos etiológicos das doenças genéticas, a avaliação de familiares e as definições dos riscos de ocorrência e recorrência são de grande importância para as famílias, É fundamental que o processo de
aconselhamento genético seja baseado no aconselhamento não diretivo, realizado por profissionais qualificados e contínuo. Os serviços de genética devem investir em questões do aconselhamento e do segmento das famílias, equilibrar as questões tecnológicas e científicas com a humanização do atendimento, melhorar o processo de comunicação entre os profissionais do aconselhamento genético e as famílias. Então é isso, pessoal. Esperamos ter contribuído. Tchau!